Bora lá. Vamos aqui, ó. Se vocês prestarem atenção aqui no primeiro momento, ó, vocês estão vendo o mousezinho aí, né, mexendo? Nós temos o primeiro encontro, o segundo, o terceiro, hoje é o quarto. Aí tem o quinto, do dia 17, e tem o dia 24, que vai ser a N1, certo? Eu acho que era para eu ter feito, mas eu me lembrei que tinha que fazer, aí para poder dar o conteúdo bem justinho. No dia 24, nós teremos, então na hora da nossa aula aqui agora, né, 2 horas, em vez de a gente fazer o Meet, vocês vão acessar o link aqui e fazer a prova. Alguma dúvida sobre isso? Sim ou não? Pegaram a ideia? Não. Anotaram aí, né? Não entendi. Ó, hoje é 10. A gente está no nosso quarto encontro. Aí no dia 17, é a próxima quinta, nós teremos nosso quinto encontro. Aí no dia 24, que é na outra semana, na hora da aula, vai ser a prova, a N1. Certo? Aí a gente vamos estar aqui, aí ao invés de a gente entrar no Meet, vocês vão acessar o aluno online e fazer a prova. Certo? Mas, é isso que eu quero mostrar. Ó. Então já está até... Aluno online, né? Google Sala de Aula. Já, não sei nem que diabo é aluno online mesmo, é Google Sala de Aula, foi mal. Você nem me lembra nem quem é aluno online. É no Google Sala de Aula, como eu estou mostrando aqui. Tá aqui, ó. Vai estar o quê? Encontro NR, que é N1, né? Que vai ser a avaliação remota, o R de remoto. Aí você vai abrir aqui, aí tá aqui, ó. Na semana 6, quinta-feira, 24, 14 horas até as 15 horas, você vai ter o tempo para fazer essa provinha aqui, ó. Pá. Só que essa provinha, ela não tem 10 questões, certo? E nem vale 10. Ela só vale 50% da nota, ou seja, 5. Os outros 3 pontos é as questões que eu passei para vocês. E os outros 2 pontos é a presença aqui no Meet. Aí isso aí vai dar a N1 de vocês. E a participação lá, assistindo as videoaulas, respondendo aqui o fórum, é a N2. Aí, 50% da N2 é estar presente aqui no Meet, participando. Aí vem a segunda parte que eu quero colocar para vocês. O número 9 está aqui. Hoje, o Emanuel, o Ítalo, Félix. Tá aqui ele hoje. Tá não, né? Não. O João Vitor tá aqui hoje. João Vitor de Brito, Rocha, Rufino. Não, né? Tá. Tá? Pronto, uma salva. Tá, não tá? Tá não. Mas ele tá fondal, porque ele não tá nem brincando. José Laésio de Barros, tá aqui ele. Vitor Elano e a Francisca Júlia. Essas pessoas aí que eu falei não apareceram nem um dia nas aulas. Nos 4 encontros que a gente está tendo, tem falta em tudinho. Então significa dizer que ela já perdeu. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ela perdeu uns 2 pontos aí. Perdeu não, né? Deixou de ganhar, porque era da presença. Além deles, tem também o Felipe, o Pedro Hugo, Ana Beatriz, Maria Thaís, Ana Viviane, Mário Ronald e Maria Eduarda, que em algum momento aí dessas 4 vezes faltaram. Então também já não vão... Oi? Já não vão ter a nota 100%, a parte da nota referente a Pois é, aí essas pessoas, esses aqui eu falei agora, depois, só faltou uma vez. Aí é o Felipe Gabriel Pereira, que ele não faltou, na verdade, foi ele que eu tirei na semana passada, não foi? Ele faltou hoje? Isso. Mas hoje faltou hoje? Tá aqui ele hoje. Pois é, aí é isso que eu queria falar. No caso do Felipe, ele foi para testar vocês, aí ele não vai pegar falta porque foi eu que tirei ele. Aí ele tá fora dessa lista. Mas o Pedro, o Hugo, outros, eles vão perder ponto proporcional ao dia de falta. Que não perdeu, né? Deixou de ganhar, porque foi explicado para vocês lá no primeiro dia de aula
que a presença no Meet agora valia parte da nota. Aí eu quero só alertar vocês para isso. Ó, quem está faltando, a quem conhece essas pessoas, era bom lembrar que para todos os efeitos, nunca assistiram a aula. Quem? O Emanuel, a Francisca Júlia assistiu uma. Professor, Oi. Diz. a Francisca Júlia Clara, Mas ela só faltou 2 vezes, não faltou 3. Se ela tiver vindo hoje, ela faltou 2 vezes. Ela veio hoje? Se ela não veio hoje, faltou 3 vezes. Oi. Não, pode prestar atenção. A Júlia Clara e o Emanuel, a internet que é horrível, não é normal. Mas aí, como eu falei, venho todas as vezes falando. Quem tiver esse problema que, tipo, internet, no dia da aula faltou energia lá no lugar da pessoa, ou nesse dia o celular está descarregado, algum problema. Mas tem que avisar. Não avisando, o problema é que não deram justificativa nenhuma. Não é... Professor, você não vai organizar esse negócio de padrinho? For. Quer ficar mais organizado? Porque você já tá vendo aí um falta, um falso. Isso. Aí, exatamente. O primeiro momento aqui, essas 3 aulas que eu queria que fosse só... na próxima semana fosse a prova. Mas aí, para poder fechar o conteúdo direitinho, vai ser na outra. Que eu estava querendo deixar para vocês entenderem o valor dos padrinhos, né? Para a gente comparar. Sem padrinho com padrinho. Mas é assim, ó. Por exemplo, agora, para a gente ver as pessoas que obrigatoriamente ou claramente estão precisando de um padrinho. É o Emanuel, a Francisca Júlia Clara, o Francisco Vitor Brito, o José Laésio e o Vitor Lano. Esses aí, ó, que vão ser prioritariamente precisam de padrinhos. Mas essas outras pessoas aí, tipo... Aí eu tô querendo mostrar para vocês, primeiro, as coisas que não estão boas. Estão perdendo ponto. Para entender qual é a função do padrinho, como ela falou aí. Aí a outra coisa também é aqui, ó. Vocês estão vendo aí, primeiro dia aqui. Ó, foram entregues 30. Vocês estão vendo aí, né? 30. Falta 10, 31 na verdade. Faltam 10 pessoas entregarem. Aí se eu olhar aqui, ó, as atividades, certo? Foi entregue, aqui, ó, os vídeos, tudinho. Aí aqui, ó, o Felipe Gabriel Pereira, ele entregou, mas vai pegar 0 nessa nota, porque ele disse que entregou, mas não tem vídeo aqui. Vocês estão vendo, né? Aí a Karina Nascimento Peixoto. Você sabe, né, professor? Eu não consegui. Entregou, não, mas é isso que eu vou dizer, porque tem algumas pessoas que não entregou aqui, mas está lá no Instagram, no WhatsApp. Eu tô dando só um exemplo aqui. Aí ela aqui entregou, pegou 0 porque disse que entregou e não tem aqui. A Maria Júlia Vasconcelos, mesma coisa. Só que aí essas pessoas aqui, pode ser aquele caso que me mandou no WhatsApp. Aí é a mesma coisa que tem entregado aqui. Então, tem algumas pessoas que entregaram e aqui, ó, pendente. Então já vai pegar o 0 dessa atividade. Se são 5 atividades, ó, cada atividade valesse 1 ponto, já perdeu esse ponto aqui. Certo? Só que, como eu falei, como era adaptação e tal, ainda não fechei. Se a pessoa quiser botar hoje lá, ainda vai estar aberto. Porque normalmente eu fecho lá, para não dar, eu fecho aqui, né? Para não dar mais para a pessoa fazer. E eu estou deixando aberto. E mesmo assim, não está sendo feito. O que eu quero dizer é isso. Aí, ó, essa foi a primeira, que eu vacilei. Tenho que voltar agora a achar de novo a disciplina. Aqui, ó, de 30, falta 10 pessoas. Então, se considerar que todo mundo que está lá sem anexo mandou no WhatsApp, 10 pessoas aqui perderam 1 ponto. Aí vamos aqui para outra questão. O segundo dia, a segunda semana. De novo, as mesmas 10. Não seja se é as mesmas 10, né? Mas 10 pessoas de novo não entregaram. Nessa primeira lá ainda tinha um problema do vídeo. Nessa segunda aqui, ó, era preencher, responder o formulário. Que a gente já vamos chegar lá. Aí na terceira semana, de novo, 24. Já não é mais, já são 17 pessoas. Porque quando chega na semana seguinte, ó, eu paro de receber. Essa vez aqui agora, porque ainda não tem os padrinhos, eu estou deixando vocês se adaptarem, está tudo aberto ainda. Quem não fez, ainda pode fazer. Mas normalmente, quando chega nessa aula de hoje, a atividade passada não dá mais para fazer. Mas ainda está tudo aberto.
E mesmo assim, ó, tem 17 pessoas por fazer. E aí temos a de hoje, né? Que já até 2 pessoas já fizeram. Que é outra prova também, ó. Para fazer a atividade, precisa ter assistido a pré-aula. Então, ó, dá até para a pessoa fazer, já chegar na aula de hoje com a atividade feita. E normalmente, eu ouvi falar, normalmente os professores mandam 3, 4, não sei se bota mais que 3. Nesse caso aqui eu estou botando uma questão, e mesmo assim não está sendo feito. Aí não ser feito, ó, já perderam 3, 1, 2, 3, 4 pontos aqui. Aí 5 com isso aqui, se não fizerem. Só que antes, até a prova, eu não estou fechando, eu estou dando a oportunidade da adaptação para a gente poder não perder ponto. Mas, ó, tem 10 pessoas e 17 que não fizeram em cada atividade. Mas, por outro lado, vamos ver aqui as que fizeram. Nessa aqui, ó, primeira atividade. Faça uma lista dos principais produtos e serviços que fazem parte do orçamento mensal da sua família. Identifique em que mercados, supermercado, hospital, farmácia, loja de roupas, etc., você adquire estes bens ou serviços. Aí, ó, essa resposta aqui da pessoa. Todos aqui. Essa resposta aqui não é resposta. Já é 0. Certo? Mas vamos ver aqui outra aqui. Minha mãe, ela tem uma loja e eu me dou bem sempre com ela. Ó, e admiro muito a profissão dela. Isso aqui é muito bonito, mas não é a resposta. Então é 0 também. O que é que eu queria? Eu queria uma lista. Uma lista. Aí você é um adolescente, não faz as compras. Aí você ia perguntar ao seu responsável. Aí você vai fazer uma lista aqui, ó. Como é que era para ter sido feito lá? Ó, lista. Você ia colocar lista supermercado. Aí tem 1. Arroz, vamos colocar se fosse isso. Aí faz item 2, item 3. Aí depois você faria aqui farmácia. Farmácia. E aí colocava item 3, né? Item 4, se quisesse. Aí colocaria aqui, sei lá, Anadol. Sabe, se você não comprou nada na farmácia, não bota nada. Entenderam? Aí o que é que aconteceu? Não foi isso que fizeram. Ó, era pra falar de supermercado. Aí, vamos ver outra aqui. Falou de novo um texto. Aí, ó, de novo, mensalmente a minha família gasta muito com relação ao alimento. Não era uma explicação, era uma lista, entendeu? E também não precisava botar tudo, né? Era só uns índices que todo mundo mais usa. E também não estava precisando botar quantidade nem valor, era só o básico mesmo, só para vocês entenderem e responder, né? Vamos ver aqui outra aqui, se tem mais alguém que respondeu. Pronto, essa aqui parece que escreveu uma lista. Pronto, ó. Essa pessoa aqui, ó. Arroz, feijão, carne, água, remédios. Então, essa pessoa aqui já melhorou, já fez a lista. Mas era interessante identificar qual era. Feijão, arroz que foi comprado aonde? Aí tem aqui o comércio do Cristiano. Deu certo. Farmácia Pague Menos. Aí tivesse só separado cada elemento dentro do comércio e dentro da farmácia. Aí, tipo assim, nesse mês não foi comprado roupa, por exemplo. Aí não colocava, não era obrigado também botar sem ter feito. Sei lá. Mas a gente pegou, ou seja, a primeiro exercício que eu estava fazendo aqui era entender o que a questão pede. Aí a gente não tivemos o cuidado. Na segunda questão, ó, que era da semana seguinte, faça uma lista das necessidades que foram saciadas na semana passada com o consumo de algum bem. Aí, ó, tem vários assuntos aqui que eu não vou nem falar, mas vamos aqui, ó. Mensalmente consumimos
mais alimentos, supermercado e remédio. Aí também não era desse jeito. Ó, uma necessidade. Aí você poderia colocar sede. Da minha necessidade de matar a minha sede, foi lá em casa, compra água mineral. Ou então tem um filtro, né? Foi a água da cajaça passada no filtro, colocada na geladeira. Veja, tem que ser a lista. A necessidade de vestimenta. Aí comprei um short. Na necessidade de alimentação. Aí comprei feijão. Ou seja, eu tinha que entender qual era a necessidade e qual era o produto. Aí veja bem, a necessidade de um celular. Comprei um iPhone. Aí veja, depois você escolher essas necessidades, aí você ia lá. A necessidade de alimentação, ela é primária, secundária ou terciária? Aí você ia colocar na resposta. Na minha necessidade primária de alimentação, a necessidade que eu escolhi aqui como primária foi a alimentação e eu supri com feijão, arroz ou sanduíche. A necessidade secundária, que é aquela necessidade baseada no desejo, né? O celular. Todo mundo precisa de um celular agora para estudar, mas não é obrigado a ser um iPhone, ser um Xiaomi, não sei o que, não sei o que. Aí veja bem, mas eu podia e eu queria esse iPhone último aí, 11, 12. Voltou o som? Sim. Aí, ó. Sim. Veja bem, a minha necessidade, eu posso dizer, todo mundo hoje, adolescente aí que estuda na profissional, o celular não é mais brincadeira, é uma necessidade, porque precisa para estudar. Mas daí, eu só querer se for um iPhone 11, já é a minha necessidade secundária, baseada no meu desejo. Então aqui, na resposta, necessidade primária, alimentação, sei lá, farinha. Necessidade secundária, um celular iPhone. Aí, no caso, eu agora estou precisando, sei lá, não sei se é verdade, mas as agentes de saúde aí estão distribuindo máscara para as pessoas andarem na rua. Não é um serviço prestado pelo governo distribuir máscara? Ou então remédio, né? Tem alguns municípios, eu acho que todo município, se a pessoa lá tiver a receita, for na farmácia lá da prefeitura, não paga, né? Recebe o medicamento lá para se tratar. Então essa aí é uma necessidade terciária, que não é terciária, é chamada de necessidade coletiva, que é a garantia da saúde e bem-estar. Tá entendendo o que era para ser? Como é que eu sei disso? Baseado na pré-aula. Mas aí, se a pessoa não leu a pré-aula, respondeu a pergunta pelo que achava, aí deu isso. Vocês estão pegando a ideia? Ou não? Hein? Aí a vantagem do meu erro, de não ter botado o nome lá, tipo aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui tá certo, só foi aquele primeiro. Ana Elia. Tá vendo aqui o e-mail? Tipo assim, não precisa botar o nome da pessoa, porque quando eu coloco lá como teste, automaticamente já vem o e-mail de vocês. Nesse primeiro aqui, ó, eu me esqueci. Aí não tem os e-mails das pessoas, ó. Aí eu corrigi, tava lá com o caderno cheio de nota, quando eu fui olhar não tinha os donos, porque eu fui olhar os donos não tinha. Aí qual é a vantagem? Além de eu estar deixando essa facilidade de não ter fechado as atividades, quem fez errado ainda tem chance de ir lá e fazer outra vez. Aí quando fizer outra vez agora, vai ter o lugar para botar o nome. Cadê? Vou corrigir o formulário, tá vendo aqui, ó? Nome. Aí você fazendo de novo e fazendo certo, você agora ganha o ponto em vez de pegar o zero por errado e ainda pode corrigir a sua resposta. Entenderam ou não entenderam? Sim. Aí fica a critério. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, fica com zero mesmo. Certo? Aí como eu deixei para a primeira, porque eu errei, eu também vou deixar aberta a segunda para corrigir essa aqui também. Ó. Certo? Então, todas as atividades lá estão abertas para você. Essa primeira é uma lista. Tá aqui, ó. Uma lista dos principais produtos. Então, faça lá seus principais produtos. Se você compra muita coisa, sei lá, uns 50 produtos, aí faça uma lista ali só de 3 ou 4, só para mostrar que você perguntou lá e tal, e sabe do que está se falando. E entendendo que qual é o produto que se compra no supermercado, hospital. Aí, tipo assim, lá em casa ninguém ficou doente hoje. Eu vou fazer uma lista de coisas de hospital? Não, porque não ficou ninguém doente.
Aí na farmácia também não. Aí então eu coloco supermercado, coloco loja de roupa. Então se eu comprei outra coisa, posso colocar outro setor, mas que faça a lista. Que normalmente o que é garantido, todo mundo fazer as compras, é de comida, né? Mas que é só uns exemplos do que poderia ser feito as listas. Então essa lista aqui, para vocês entenderem, que aí devido ao erro, tem a chance de corrigir ainda. No meu erro, né? Tem a chance de corrigir ainda. E nessa aqui, ó, é a lista, ó, uma lista das necessidades que foram saciadas na semana passada. Aí como é que você vai fazer? Vou até colocar aqui, ó. Isso aqui é a questão, essa é outra questão. Você ia colocar, ó, setor primário. Aí, sei lá, eu tava com necessidade, tava com fome. A necessidade que eu quero saciar é fome. E botei o quê? Uma maçã. Tá vendo? Aí bota uma ou duas necessidades aí. Tipo assim, estou com a necessidade de arrumar o amor da minha vida. Isso a gente compra no supermercado? Isso a gente compra? Não. Então, não é esse tipo de necessidade afetiva. É a necessidade que pode ser resolvida com um produto comprado em algum canto. Aqui, setor secundários. Secundário. Sei lá, eu comprei uma vestimenta. Vestimenta. Se proteger do frio. Comprei uma blusa. Setor terciário. Tá precisando o quê? Cortar o cabelo. Foi de quando? No barbeiro. Barbeiro. Ou a mulher, né? Foi lá no salão de beleza. Ou o homem também pode ir no salão de beleza. Pegaram a ideia. Aí não é para inventar, como eu inventei aqui. É para botar uma coisa que seja real da sua realidade aí. Que não seja só duas. Vamos ver lá como é a pergunta. Faça uma lista das suas necessidades que foram saciadas na semana passada, com o consumo de algum bem. Classifica-se bem primário, secundário ou coletivo. Eita, lá eu botei foi os setores, né? Foi mal, vacilei. Eu até errei aqui também. Não é essa parte aqui, ó. Na primeira explicação eu expliquei certo, na segunda eu expliquei errado. A necessidade, né? Cidade primária, né? Vai dar certo. Fome. Maçã. Cidade secundária. Que eu falei lá, né? Comunicação. Veja, a comunicação é necessidade. Mas aqui no meio, ela está numa necessidade secundária, por quê? Porque eu só quero se for um iPhone. Entenderam ou não entenderam? Aqui é a necessidade secundária. Tipo a necessidade de comunicação. Eu não podia mandar uma carta? Podia, né? Eu não podia ir lá falar com a pessoa? Podia. Podia comprar, ligar no telefone fixo? Podia, mas além da necessidade de comunicação, eu só quero se for um iPhone 11, né? Tem um 11. Não sei se já... Vou botar aqui um mais futurístico. iPhone 20. Então, veja, já não é uma necessidade. Já é um desejo. Então, essa necessidade que eu tenho aqui de comunicação é uma necessidade que eu quero me mostrar também, né? Então, um iPhone. Mas aí tem que ser uma coisa real, né? Eu tô botando aqui para vocês entenderem. E aqui... necessidade coletiva. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Tá com dor de cabeça. Aí eu fui aonde? Peguei um remédio. Remédio no posto, né? Posto de saúde. Veja. Aí, ó, se eu pegar, eu tô com essa dor de cabeça e comprei na Pague Menos, ela é uma necessidade coletiva? Hein? Ou sim ou não?
Hein, meu povo? Se eu tivesse com uma dor de cabeça, tivesse comprado o remédio na Pague Menos, ela teria entrado aqui nas necessidades coletivas ou nas necessidades primárias? Primárias. Porque é a necessidade básica e eu tive que comprar, né? Agora, se eu for no posto, assim, é a necessidade coletiva, porque todo mundo precisa de saúde. E é a obrigação do Estado garantir, através dos hospitais, do posto de saúde. Caiu lá, me consultei, né? O médico me deu a receita, já peguei logo lá no posto. Então, veja, a necessidade em si, dependendo de como eu resolvi ela. Então, eu fui atrás do serviço, que no caso é o SUS, né? Que chama? SUS. Eu fui atrás do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é um serviço prestado pelo governo para a comunidade. Então, é a necessidade de saúde que foi atendida, que aí foi o SUS. Mas se eu tivesse só lá com a minha dor de cabeça, saí da minha casa, comprei ali um remédio lá sem consulta, sem médico, sem nada, eu estava só resolvendo a necessidade minha lá de parar com a dor de cabeça. E poderia ser até um derrame e eu ter morrido, né? O importante é o quê? E trata da saúde, não do sintoma. Pegaram a ideia, como era que é para ser feito. Aí essas necessidades aqui, eu inventei aqui na hora. Você tem que lembrar o que é que você fez na semana passada. E aí colocar e classificar ela em necessidade primária, secundária ou coletiva. Aí você veja. Ah, mas na minha necessidade secundária, eu queria uma moto. 250. Mas o meu pai não deu, né? Vocês aí. Aí você pode colocar aqui, ó. A minha necessidade era ter uma condução para resolver com a 250. Aí você bota parênteses. Mas meu pai não deu. Mas era uma necessidade que eu quase consegui, né? Se você não tiver nenhuma necessidade ali para aquele momento, você pode botar uma que você queria, mas não deu certo. Porque como é baseado no desejo, né? Pode ser que você não tenha conseguido resolver. Pegaram a ideia ou não? Sim? Não? Então vocês têm essa oportunidade ainda para fazer, certo? Aí tem a primeira, a segunda e a primeira era o vídeo também. Não sei se alguém não fez o vídeo ainda. A quarta é a de hoje, vamos ver a quarta. Não, vou deixar para vocês descobrir depois, para vocês olharem lá, senão a gente vai gastar muito tempo aqui. Então, estamos entendidos que esse primeiro momento, ó, os padrinhos mágicos, eu já fiz aqui uma seleção das principais pessoas que precisam. E aí, estou dando mais uma oportunidade para corrigirem a semana 1, a 2, a 3 e fazer a 4 corretamente. Porque se não tiver a resposta lá, ter feito não significa ter a nota, né? Vale nota, então tem que ter a resposta certa. Certo? Alguma dúvida sobre esse primeiro momento? Entenderam tudinho? Todo mundo tem que olhar lá as atividades feitas, refazer, porque não estão legais. Quem já fez certo, que eu não olhei todos aqui, né? Não mostrei toda, fica quieto. Mas no geral, não estava do jeito certo. Por que eu estou falando isso? Porque ó, hoje vamos falar da metodologia para vocês entenderem como é que cada coisa se encaixa e o valor de se fazer isso, que eu venho martelando. E também porque eu estou deixando fácil, porque só depois de apresentar essa metodologia, aí vocês não vão ter a desculpa de dizer, ah, mas eu não sabia, se eu soubesse eu tinha feito. Então eu vou apresentar aqui para vocês. Ó. O que é que a gente vai ver hoje? Relacionamento, como é que a gente vai se relacionar, como eu estou fazendo aqui agora, as aulas, as ferramentas e a avaliação. Então bora lá, ó. No relacionamento, nós temos as funções, o contrato e o profissionalismo, que é o profissional. No caso do EAD, certo? E no caso daquela primeira atividade que eu fiz com vocês lá, que dá aquela burocracia toda, eu disse que a gente dificilmente vai trabalhar com projetos, mas depende tudo de vocês. Aí essas funções aqui faz mais sentido dentro das atividades de projeto. Tipo assim, ó, qual é a realidade? Uma das metodologias que eu trabalho são duas metodologias. É a aprendizagem cooperativa, vocês já ouviram falar? Aprendizagem cooperativa? Alguém? Ninguém? Ninguém vai falar não na aprendizagem cooperativa? E na sala de aula invertida? Alguém? Sala de aula invertida? A aprendizagem cooperativa, ela é baseada em duas coisas. Que a gente tem todas as aulas, a gente divide a sala, certo? Em equipes,
que normalmente nas salas anteriores a gente divide em 5 equipes de 9, para dar 45, né? E aí a gente estabelece um objetivo coletivo e um objetivo individual. Aí para isso, para a gente entender que tem a obrigação coletiva. Então, só faz sentido se todo mundo alcançar esse objetivo. Mas alcançar o objetivo e trabalhar em equipe não é ficar se escorando uns nos outros. Cada um tem sua função. Aí dentro da realidade do curso técnico de comércio, eu estabeleci essas funções aqui, que dentro das equipes, cada indivíduo vai atuar numa dessas funções. E aí tem a rotatividade, de acordo com o bimestre, para poder a pessoa ir trabalhando cada atividade dessa. Porque esse é o objetivo da base técnica. Trabalhar competências que vocês vão usar no mundo do trabalho. Aí qual é a primeira função? Um dos exemplos que eu estava dando aqui é quando eu peço toda vez uma pessoa diferente para fazer a chamada. Primeira função, de liderança. Sempre tem que ter um líder. Porque se todo mundo fica responsável, é porque ninguém está responsável, aí não sai direito. E a prova quem está vendo é isso, né? Como não tem ninguém puxando por ninguém aqui, as coisas não estão andando bem. Aí, outra função é a função do marketing. Precisa que você faça e que os outros saibam que você fez. No caso, os outros é o professor, para ele poder lhe dar a nota, né? Então, a gente tem que fazer direito, fazer bem feito e mostrar que fez. Isso é o marketing, senão a empresa não cresce. A outra coisa é que você tem que ter suporte. Então, tem a liderança, tem o marketing, tem que ter o suporte. Aquelas pessoas que, quando não estão atuando na frente, lá no marketing, na liderança, estão dando suporte ao pessoal do marketing e o pessoal da liderança. E tem a área básica, que é vender. Que é 50% do curso técnico de comércio, é a preparação para vendas. Aí, vender no sentido não de bodega, tipo, ficar no balcão vendendo o que o cliente quer. Vender é no sentido de qualquer coisa. Quando eu pego e você escolhe, você lá tá com... Vai botar um aparelho nos dentes aí, como da idade de vocês, colocar muito aparelho nos dentes, né? Você bota em qualquer lugar, ou você escolhe uma que você acha que é boa para você, e claro que você tem que ter condição de pagar, ou tal e tal, mas você escolhe a melhor que você puder. Você não vai em qualquer canto. Ou vai? Quem tem aparelho aí? Escolheu ou foi no primeiro que achou? Hein? Eu escolhi. E bem escolhido. Eu escolhi. E a pessoa tem o maior cuidado. E aí depois que escolhe, depois dá tudo certo, ainda tem aquele negócio das ligazinhas, né? Colorido e tal, da manutenção. Ou seja, então, o dentista, ele não é um comerciante, mas ele vende o trabalho dele. Mesmo que ele seja de uma clínica, e tem uma pessoa lá, o atendente e tal, quando a gente fala diretamente com o dentista, ele não fala em dinheiro, não fala em pagar, só faz lá como se ele estivesse fazendo a coisa melhor do mundo para você. Mas ele só está fazendo porque ele vai ganhar dinheiro com isso. Então ele está vendendo o trabalho dele. Como professor, porque o professor é do Estado, é pago pelo Estado e tal, ele não tá vendendo sim. Duas coisas em relação à educação. Primeiro, o professor é igual a qualquer outro profissional, ele faz por dinheiro. Então ele está vendendo o trabalho dele. E segundo, em relação ao cliente, que é o aluno, né? É muito assim estranho quando o professor, esses alunos não querem nada. Tipo assim, se ele é o vendedor é que tem que conquistar o cliente. Tem que criar essas metodologias, tentar convencer vocês, botar pressão em vocês, de várias formas, para vocês se interessarem pela disciplina. Porque o vendedor é que tem a obrigação de vender, e não o cliente de querer. No caso da educação, né? O vendedor é o professor, o cliente é vocês. Aí eu pergunto para vocês, eu estou sendo um bom vendedor para vocês? Não? Tipo assim, vocês estão querendo assistir a aula ou não? Sim. Aí, mas tem dias melhores, tem dias piores, tem matérias melhores, matérias piores. Ou seja, não é pior nem melhor. É uma questão de vender. Mas aí sempre quando falo em educação, parece que não existe essa relação comercial, mas existe. No nosso caso, da profissional e tal, porque tudo é pago pelo Estado, não é pelo Estado não, é pelos pais de vocês quando eles pagam o imposto. Então, é um produto que você pode exigir qualidade. Quando a gente vai lá para os colégios particulares, então, né, as mães só falta bater nos professores lá, porque acham que estão pagando, tem direito. Só que no nosso caso aqui, da educação pública, a gente também estamos pagando e a gente também tem direito. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, todas as relações, coveiro, pronto.
a pessoa morrer, vai ser enterrada. Mas ali ainda tem um processo de venda. Mesmo que quem esteja pagando é a família ou o defunto que pagou o plano dele, né? Mas isso é bem enterrado se ele tiver comprado o produto, que é o caixão e o lugar lá para ser enterrado ou queimado. Então não importa no nascimento, tem até o chá de bebê, né? O chá de não sei o quê, para a criança vir lá. E aí tem um parto que a pessoa pode pagar ou pode ser público e tal. Então não importa se a pessoa está nascendo, está vivendo ou está morrendo, sempre vai ter uma relação de compra e venda, cliente e vendedor. Por isso a função do curso técnico é muito importante. Mas ó, dentro de cada área dessa, a gente dividiu para que todo mundo tenha uma função. No caso da liderança, você pode trabalhar na área de coordenação, que é aquela pessoa que coordena o pessoal, e na área financeira, que coordena o material. Porque se você não administrar bem o material, como a gente viu nas pré-aulas, né? O recurso é escasso. Se estragar, aí você não consegue entregar o produto. A outra, o marketing. No marketing você tem o RP, que é o Relações Públicas, que é aquela pessoa que tenta manter a imagem da turma, a imagem pessoal, a imagem da empresa, de uma forma agradável para todos os envolvidos. E tem o redator, que no caso aqui a gente adaptou para redator, mas seria aquela pessoa que faz literalmente as propagandas, né? Que escreve, faz as peças publicitárias lá. Nós temos também, aí no suporte, tem a questão logística, que não é o curso, é toda atividade que precisa de movimentação, transporte e armazenagem, ou seja, a área comercial que trabalha com produto precisa que tenha uma boa logística, que tenha um transporte, armazenagem e movimentação decente. Então, enquanto o líder e o financeiro estão trabalhando, o RP, o redator está trabalhando, tem que ter um suporte logístico para que eles possam fazer o trabalho deles. E também um suporte de tecnologia da informação, que é o computador, é o celular, é a impressão, né? Então tudo isso a gente vai trabalhar aqui. Quando eu peço as coisas para vocês fazerem, mais importante do que resolver as questões é ter condições de resolver essa questão, porque o processo de resolver a questão é o que é mais importante para a gente aprender na base técnica do que a resposta final. Se vocês estão pegando a ideia, por isso que eu estou voltando aqui naquelas questões, a gente viu que estava errado e vamos tentar fazer de novo. Porque o importante, a gente aprende no processo de fazer e não lá na correção do que está errado. Estão pegando a ideia? Ou não? E por último, que é mais conhecido da gente, é para se tornar, nós temos o vendedor em si, que é aquela pessoa que tenta convencer o outro a adquirir a sua informação. Tem um promotor, que é aquele que promove, que é como você já deve ter acontecido de andar no mercantil, e tem aquela pessoa, aquele rapaz, aquela moça, aquela mulher, aquela velha, aquele velho, sei lá quem é que está lá, lhe oferecendo para provar o café. Café Santa Clara, café Maratá, café União, tipo feito na hora ali, que é ali numa máquina lá. Já passaram por isso? Ou então uma pessoa oferecendo bolacha lá dentro do mercantil para você provar e querer comprar aquela marca. É o promotor, né? E tem um consultor, que aí vocês devem conhecer muito bem, né? Que hoje em dia todo mundo compra Renaudet, Natura. E aí aquela pessoa que lhe ajuda a escolher o melhor produto para você. Então, essas são as áreas que a gente tem que desenvolver para ser bons técnicos em comércio. E aí a ideia é que nas atividades que eu passo para vocês, desde pedir para fazer a frequência até fazer a questão no Google Sala de Aula, é trabalhando essas funções. E aí na próxima semana a gente vai junto com fechar a ideia dos padrinhos mágicos dentro dessas funções aqui. Vocês pegaram a ideia do que eu estou tentando passar para vocês com essas funções, que a gente vai tentar trabalhar projetos, ou seja, atividades aqui na sala, mesmo sendo online. E cada vez que eu pedir para formar um grupo, cada grupo vai ter funções para que cada uma faça a sua parte. Não ser aquela equipe que um faz e os outros botam o nome no trabalho, entendeu? Cada um tem que fazer a sua parte. E a forma que a gente trabalha isso é cada um tendo a sua função. E aí se der certo, mesmo no sistema online, a gente vai conseguir fazer algumas atividades dessas. O que é que vocês acham dessa ideia? Vamos lá. A ideia, quando é na sala de aula mesmo, vocês ficam mais animados, as salas passadas. No nosso aqui fica eu acho que a internet pode ser uma barreira. Mas tem umas ideias que eu tenho aqui pra gente fazer com a internet, que vocês, tipo assim, ó, organizar um evento online. Eu tô com essa ideia aqui. Se vocês pegarem essa ideia, a proposta que eu vou ter para vocês pro quarto bimestre vai ser isso. Mas mais para frente, se vocês pegarem a ideia aqui, vocês vão gostar lá depois.
Com isso, ou para isso, né? Eu preciso fazer um contrato aqui com vocês, certo? Quais são o contrato? Vou botar aqui 5 itens, eu acho. Primeiro, nós precisamos seguir o horário da disciplina como vocês estão fazendo, tirando essas pessoas que estão sempre faltando. Então, a gente tem que seguir o horário da disciplina, que é a atividade dia de quinta-feira. Depois, quem faltar ou precisar faltar, justifique com antecedência. Mesmo, e aí agora, né, mesmo quem faltou e não justificou, justifique para poder a gente saber se a pessoa faz parte da equipe ou está com algum problema ou simplesmente não quer. Se não justificar, fica só o 0. Também não vou atrás não, viu? É a pessoa que tem que ir atrás. A oportunidade está sendo dada. 3. Fone de ouvido. Essa aqui é uma ideia, que é informação. Tipo assim, vocês estão escutando a minha voz, boa ou ruim? Baixa ou alta? Parecendo que eu estou dentro do banheiro? Ou não? Ou tá normal? Boa, né? Porque eu estou usando o microfone aqui. Mas, às vezes, quando a gente fala só pelo microfone, fica parecendo que a pessoa está dentro do banheiro. Ou então, que tem mais zoada do que a voz da pessoa. Aí uma técnica que eu vi para trabalhar com o Google Meet, bem que vocês não falam muito, né? É falar no microfone, porque ao som, a voz sai melhor. Então, é interessante usar o fone de ouvido para quando for falar, não para escutar, né? Escutar também. Até porque quando você abre o microfone, não fica pegando as horas todinha quando você precisa falar. A câmera ligada nos encontros do Google Meet. Porque assim, ó, a ideia do Google Meet, não sei se vocês influenciaram muito porque eles eram o primeiro ano e estavam no primeiro semestre, mas muitas pessoas do segundo e terceiro ano reclamavam das aulas dos professores, só a aula gravada, porque não tinha aquela chance de tirar dúvida, de interagir, tanto com o professor como com a sala. Então, esse semestre a escola colocou o Google Meet como a principal atividade, foi exatamente para ter essa interação. Aí como é que tem a interação se todo mundo fica com a câmera desligada? Então, agora, eu quero que vai estar virando contrato aqui, ó, depois vocês vão assinar embaixo. Para ficar com a câmera ligada a aula toda. Aí a aula toda, como eu estou falando, quando não tem apresentação. Quando tem apresentação, não faz necessidade, porque está todo mundo prestando atenção na apresentação. Mas antes, naquele momento, já começa com a câmera ligada, porque tem aquela interação, tem um bom dia, boa tarde, boa noite, e as explicações, e aí a gente vai para a apresentação, aí não precisa. Mas assim, não é uma questão que toda vez no começo da aula tem que ficar pedindo e esperando. Já esteja dentro do contrato, você acessou lá, começou, liga a câmera. Quando tiver a apresentação, aí você escolhe deixar ou não aberto. Que eu não preciso, né? Então, o nosso contrato seria esse. E tem mais um. Acompanhar e participar das atividades das disciplinas. Que é o que a gente está vendo lá, né? Tem 10 pessoas. Aí eu vou até ver se as 10 pessoas são as mesmas em todas as atividades, né? Que não estão fazendo as atividades. Aí tem aquela questão. Pode ser problema de acesso, pode ser consulta, pode ser algum problema qualquer. Mas se é um problema, tem que avisar. Porque senão vai parecer que a pessoa não fez porque não quis. E como vale nota, pega 0. Certo? Na sequência, depois dessa atividade aqui, eu não vou ficar sempre dando prazos e prazos, não. Essa aqui foi só a primeira vez, porque demorou muito para chegar na metodologia que eu estou apresentando para vocês. Então é uma oportunidade de não perdermos nota, porque está aqui o contrato. Certo? Aí eu falei lá no começo que precisamos de metas, né? Então vamos fechar o contrato. Aí eu quero que vocês coloquem aí, ó, certo? A assinatura do contrato. É que ninguém vai assinar aqui, não tem nem folha. A assinatura, o símbolo da assinatura, vai você colocar aí no chat aí. Concordo, bota o nome, concordo. Quem concorda com esses 5 itens aqui, que vai seguir, coloque aí no chat, concordo. Aí depois eu vou olhar o nome das pessoas que colocaram. A essas pessoas, eu vou considerar que estão mais dentro da metodologia, eu vou convidar para fazer parte da liderança, para fazer parte da monitoria, essas coisas. As pessoas que não concordam, vou tentar fazer uma coisa que agradem eles. Então, quem está aí presente, coloca aí concordo, certo? Mas mesmo assim eu vou botar o formulário, ainda vou perguntar lá, para vocês colocarem lá. E aí, a ideia é meta. Aí qual é a diferença da meta para a obrigação? Tipo assim, olha, ou você tira 10 ou eu lhe dou uma pizza, sei lá. Tipo os pais de antigamente. Aí era uma obrigação, tipo botando pressão para a pessoa morrer de medo. Se tirasse menos que isso, morria. É diferente de meta. Meta é um acordo que a gente faz para tentar alcançar.
Aí eu quero propor para vocês aqui uma meta para a sala. Primeira meta, certo? Que a ideia é essa aqui, ó, sem trabalhar, com as funções, cada um fazendo a sua parte, seguindo o contrato e sabendo onde é que a gente quer alcançar, eu acredito que no final todo mundo vai estar com as metas alcançadas. Que em vendas nada mais é do que trabalhar por metas. Então vamos começar a estipular. Qual é a primeira meta que eu proponho para vocês? Média individual acima de 7. Vamos tentar que todo mundo tire 7 em todas as matérias, viu? Porque a base técnica só funciona se vocês forem bons na base comum. Então a minha ideia aqui para propor para vocês, ó, é o quê? Que todo mundo se esforce para tirar individualmente, né, cada um de 7 ou mais em todas as médias. O que é que vocês acham? É uma meta, né? E a média da turma seja acima de 8. E aí todo mundo entra no quadro de honra. O quadro de honra é 8 ou é 8,5? 8,5. Pronto, acima de 8, né? Então, se a turma tiver 8,5 e tiver acima de 8, de repente, a gente consegue entrar aí no quadro de honra, a sala toda. O que é que vocês acham dessas duas metas? A gente pode tentar conseguir alcançar elas. E aí, mas eu tenho dificuldade nisso, naquilo. Aí é onde entra as funções e o projeto Padrinhos Mágicos, para uns ajudar os outros, para a gente conseguir essa meta. Mas se no final não conseguir, vamos ser maltratados? Não, a gente vai ver onde a gente errou, onde a gente pode melhorar, para no segundo período a gente conseguir atingir a meta. E entender por que a gente não conseguiu. Porque se traçar a meta, chega no final, alcançando ou não se debate o porquê de coisas, a gente não aprende nada. Isso aí a gente vê dentro das empresas. Então vamos tentar, né? E por último, realizar mini cursos extracurriculares. Por quê? Porque um profissional, ele tem que fazer a obrigação dele, que no caso de vocês é estudar. Então, eu tenho 3 cursos para propor para vocês. Curso besta, assim, tipo de que a gente termina ali meia horinha, certo? Aí, mas vai ser uma meta. Quando vocês verem os cursos, aí é aquela questão. Não é obrigado. A pessoa vai olhar, se gostou, entra. Se não gostou, não faz. Certo? Esse dos mini cursos aqui eu vou dizer para vocês depois. Tem o da aprendizagem cooperativa, a da educação fiscal e a do EP 2020. Que aí vai ter um momento que a gente vai falar só sobre cada um deles. Aí essa parte aqui é uma meta, você fazer um deles. Não é tipo obrigado, tipo fazer a prova em nenhum. A pessoa tem que fazer, senão não tira nota. Nesse caso aqui, a pessoa só faz se gostar. Certo? Mas é como meta. Então o que vocês acharam da meta? Vamos tentar seguir e começar a trabalhar por metas. Quando vocês entenderem o valor da meta, a gente começará a botar umas metas mais desafiadoras. Certo? Que tem mais a ver com a base técnica. O que vocês acharam dessa ideia das metas? E aí, juntando com os Padrinhos Mágicos. E aí, a última meta é você... Porque assim, aquelas funções ali podem ser mudadas. A gente vai criar os times, né? E uma das metas é ser líder pelo menos uma vez em algum trabalho daquele time, certo? Para não ficar aquele esquema. Sempre o líder é fulano, e ciclano nunca faz nada. Aí você vai ter o objetivo de, pelo menos em uma atividade, você ser o líder, para que todo mundo passe por todas as funções. Certo? Então aqui eu estou apresentando a metodologia como um todo, e depois vamos trabalhar cada ponto desse. Então, gostaram da ideia do contrato e das metas? Aí dentro das aulas, a gente já falou várias vezes sobre profissionalismo. Então, tudo isso é para formar vocês profissionais, diferente de aluno. Aluno, estudante, é aquela pessoa que está em formação, que precisa de todo o apoio. Tem a família, tem o diretor, tem o coordenador, tem o outro coordenador, tem o coordenador de DT, tem o DT, tem os técnicos e tem bem uns 15 professores, que é 15 matérias, eu acho que vocês têm, né? Aí tem a base diversificada, é muita gente cuidando de vocês. É tanto que quando você chega na faculdade, muitos sentem falta daquele monte de gente cuidando, que é uma realidade e uma vantagem do aluno. Como profissional, é ele por ele mesmo. E a nossa filosofia de profissional é assim, ó. Você tem que ser protagonista, certo? E ter autonomia. Ou seja, já falei sobre isso, né?
ser o personagem principal lá das suas atividades e não esperar que as pessoas mandem você fazer as coisas. Aí nós temos a filosofia do profissional, qual é? A nossa filosofia é: estou presente, logo existo. Ao contrário, né? Para quem entendeu, entendeu, né? Vocês entenderam a ideia aqui da filosofia? Estou presente, logo existo. O que é que vocês acham dessa filosofia? Gostaram ou é muito pesada? E aí, o que é que vocês acharam desse nosso relacionamento ser pautado por essas regras aí agora? Vamos tentar se adaptar, né? E aí, quando vocês começarem a receber as notas, se não gostarem, antes de questionar, dê uma olhadinha nessa parte aqui que você vai entender o porquê daquela nota. Aí, só para a gente fechar e reprisar o que eu já vim falando desses últimos 4 aulas, vamos falar aqui das aulas. Nós temos a nossa pré-aula, a nossa atividade presencial e a nossa pós-aula. Na nossa pré-aula, nós podemos ver o quê? Como a gente está vendo? O conteúdo, instruções e tutoriais, se for o caso. Que são aulas gravadas ou lives, que a gente está ainda na fase das aulas gravadas. Não, lives. Aqui é só aula gravada mesmo. Ou link para um documentário, outro vídeo qualquer, que seja importante. Na nossa atividade presencial, é aquela atividade que a gente está fazendo aqui agora, mediada por computador, que é o nosso Meet. Aí nós temos esse momento agora, que é a turma, certo? Aí eu ia passar para vocês, só que já não está dando certo, né? Ó, que se toda a turma tiver presente 100%, pode ganhar até 2 pontos na média. A mais, depois de feita a média, você ainda poderia ganhar mais 2 pontos se em todas as aulas tivesse a turma toda, que faz parte do trabalho, da meta coletiva, do trabalho em grupo. Que a gente está vendo que aqui a gente está perdendo. Aqui em média tem 10 pessoas faltando todo dia, né? Nesse de hoje, tem quantas pessoas hoje? Agora. Tem quantas pessoas na sala? 29. 29. Então tá faltando mais 10, né? Então, esses 2 pontos a gente já não ganha. Aí também pode ter, depois dessas atividades agora, pode ter que eu vou falar assim, ó, na próxima semana, um exemplo, qualquer aí. Na aula do Meet não vai ser todo mundo, vai ser só o time fulano de tal, por quem está dentro de um projeto, a gente vai falar especificamente sobre aquilo e as outras turmas e os outros equipes não vão precisar participar. Pode acontecer também, certo? Quando a gente vai trabalhando com o projeto. Também vai ser o momento, aqui agora, de socialização. Quando eu passar uma atividade para vocês, aí eu vou querer que o relator lá do grupo escolhido para apresentar os resultados e as dificuldades que acharam, quando a gente vai trabalhando com os projetos. Então é na hora do Meet, ou que seria na sala de aula, né, se tivesse presencial. Certo? Pegaram a ideia da nossa atividade presencial, como é que a gente pode acontecer, que seria estar presente, já poderia valer até 2 pontos na média, mas era da turma toda, né? Não está dando certo. Também pode ser que tenha dias que não seja a sala toda, a gente faça só com um time, quando a gente estiver trabalhando com um projeto, e é o momento para a gente socializar também o resultado dos projetos, quando tiverem. E na pós-aula, aí vai ser o quê? A gente pode fazer uma revisão, tá sendo feitos exercícios nos formulários, pode ter atendimento individual, que pode ser feito no comentário particular, e o fórum, que é os comentários de turma. Aí veja bem, ó, sempre que eu colocar lá, teve uma atividade que eu não coloquei, mas as outras eu coloquei. Ó. Participar lá lhe ajuda na nota da N2. E eu estou vendo pouca participação lá, viu? Então veja bem, está aqui na metodologia dizendo que participar do fórum, ou seja, sempre comentar lá nos comentários da turma, garante melhores notas, melhores resultados, vamos colocar assim, né? E aí, ó, isso aí seria o quê? A nossa pré-aula, nossa aula e nossa pós-aula. Coloquei bem claro aqui. E depois, quando você receber a sua nota, se por acaso não for igual ao que você estava esperando, dê uma olhadinha nesse vídeo aqui para ver se você fez tudo que era preciso ser feito. Por último não, ainda tem as ferramentas bem ligeirinho. Quais são as ferramentas que a gente vai usar? Já falei, até na outra aula também. Sala de aula, o Google Sala de Aula, todas as atividades são registradas aqui no Google Sala de Aula. A nossa interação em tempo real é o Meet. Nosso mural é o
o WhatsApp, né? Lá a gente não considera como sendo sala de aula, é para mandar recados. O nosso grupo fechado para trabalhar com os times, né? Quando estiver fazendo os projetos, a gente vai poder usar o Telegram, mas aí só se a gente realmente for fazer os projetos. Então as ferramentas que a gente vai usar: Google Sala de Aula, para os registros das atividades são todas lá, as orientações. A nossa atividade presencial mediada por computador é o Meet. O nosso mural para mensagens aleatórias é no Instagram, é no WhatsApp. E para trabalhar com grupos fechados, a gente vai usar o Telegram, se porventura a gente for fazer realmente os projetos. Na sala de aula, a gente pode, já falei, instrução, os links, as avaliações, comunicação oficial. Os links podem ser de aula, de material, de exercício, tudo no Google. Nas aulas, elas podem ser lives ou gravadas, ou no Meet. Tudo isso é considerado aula. Material é a apostila, formulário, e eu estou botando lá os mapas conceituais também. O exercício pode ser exercício, né, Google Formulário, ou áudio, como eu coloquei o primeiro, né, vídeo, foi um vídeo ou um áudio. E fechamos. Vamos aqui mais ligeirinho aqui para terminar. Atendimento individual e o fórum, já falei também lá na frente, é só um resistindo aqui. Porque não vai dar tempo, já estamos estourando as 3 horas, né? A interação em tempo real é reunião de times, orientação e as aulas presenciais, que a gente está fazendo aqui agora. Aí para a gente fechar aqui, ó, nossas avaliações, só para a gente fechar. Vou falar aqui de horário, fórmulas e evidências. Primeira, recuperação. Se você ficar em recuperação, ou porque tirou nota baixa, ou porque não fez a prova, não está sem nota, sempre a recuperação. Vai ser um seminário aqui, você vai ter que falar para todo mundo um tema, mais uma prova. Então 50% da nota de recuperação é um seminário, mais uma prova no Google Formulário. Então, se você não gosta de seminário ou não quer fazer o seminário online aqui, é bom não perder as provas e nem perder as atividades, porque se você ficar com nota baixa ou devendo nota, e já estou dizendo como é que é a recuperação. Seminário, 50% da nota, e 50% da nota, uma outra prova. Só para a gente entender, o nosso horário é todas as quintas-feiras, né? Porque a nossa disciplina toda, ela tem 80 horas. Essas 80 horas são divididas em 4 horas por semana. Então a gente tem 1 hora de Meet e vocês têm mais 4 horas para se dedicar a fazer as pré-aulas e as pós-aulas por semana, na hora que bem entenderem. Então quando eu falar assim, terminou a aula aqui, não precisa mais se preocupar com essa atividade. Porque essa disciplina tem que se preocupar, porque você ainda tem mais 3 aulas para você fazer pré-aula, pós-aula e tirar dúvida dentro da quinta. Que isso no total vai dar 20 semanas. Dessas 20 semanas, se a gente tirar 2 para provas, né? A gente vai ter 18 assuntos para ser tratado aqui. Ou seja, 18 pré-aulas, 18 aulas e 18 pós-aulas. E as 2 provas. Se bem que dá para tirar uma para recuperação, né? Que sempre tem que ter. A nossa forma, como é que é? Ó? A NR, que é a nossa avaliação remota, é a N1 mais a N2. E eu já falei, estou cansando de falar, fazer as atividades no Meet, comentar e curtir os vídeos, comentar no comentário da turma, fazer os formulários, e isso é que vai dar a maior parte da nota de vocês. A N1 perdeu um pouquinho a força, mas mesmo assim eu coloquei lá 5 questões, eu acho, valendo 1 ponto cada uma, 5 pontos, mas você precisa de mais de fazer as atividades. Fazer as atividades já lhe garante 5 pontos. E aí eu estou vendo que tem gente que não está fazendo. E uma das atividades é estar presente na aula. E aí quem não está podendo tem que justificar, porque quem não quer é porque realmente não quer. E aí mais a N3, né, que vai ser no calendário da escola, aqueles blocos de provas e tudo. Aí pega tudo isso, divide por 2. E aí você tem a sua média. Se for abaixo da média, você vai precisar fazer recuperação, ou está reprovado, né? Ou se você estiver acima da média, você passou.
Mas só pra gente fechar aqui, ó. Qual é o nosso dia de prova? Cadê a prova? Não botei a data não. Ah, não botei aqui, mas lembrando, a nossa prova vai ser no dia 24, né? E aí, as evidências para você poder ter essas notas aí, ó. Curtidas, comentários, o tempo de assistição de vídeo lá, os fóruns, participação e a resolução de atividades. Aí, ó, comentários, até 25% da N2. Tempo de assistir lá os vídeos. Vale nota, você passa lá só de passagem, 25% participação no fórum da sua nota. E 50% da participação aqui no Meet. Então, na sua N2 é baseada nisso aqui, ó. Nos comentários lá, que não é importante, não é comentar para o vídeo, é para provar que você assistiu o vídeo comentando. Como teve algumas pessoas que comentaram, muito legal lá sobre o vídeo. E aí, ó, comentou 25%, participou do fórum mais 25%, participou aqui do Meet mais 25%. Então, você já tem a sua N2. Fez as atividades do formulário, 50% se acertou, participou da atividade, curtiu, mais 50% na N1. Então, só não tira nota boa se não fizer, se não participar. Aí agora não tem desculpa para não fazer, porque não sabia, porque eu coloquei aqui agora, né? E tá gravado, e quando precisar tirar dúvida, é só vir aqui no vídeo nessa parte. Na resolução de questões, ó, que é o que eu expliquei lá do erro das questões. A correção, fazer a correção é 25%. E apresentar o resultado corretamente é 50%. Então, se a sua resposta, se você fizer a questão, só fazer, mesmo que esteja errado, você ganha 25%. Se você corrigiu porque estava errado, você ganha mais 25%. E estando correta, você ganha mais 50%, fechando 100% do valor das notas das atividades que eu coloco lá no Google Formulário. Então, vocês estão ainda tendo chance de recuperar essa nota. Quem errou, né? E entregar no prazo, mais 25%, para fechar, que aqui dá só 75%, né? Foi mal. Ó, 25%. Peraí. Respondeu corretamente? 50%. Se respondeu errado e corrigir, 25%. E entregar no prazo, 25%. Juntando tudo, 100% do valor daquela nota. No caso aqui, se a gente vai ter 4 atividades, né? Cada uma está valendo 2 pontos e 1 ponto e meio. 1 ponto, que vai ser 5 atividades. 1 ponto para fazer as 5. Para somar com as 5 da prova, para fazer o 10. Entenderam isso aqui que eu falei? Das notas aqui? Alguma dúvida? Professor, mas por exemplo, como é que a gente vai saber se a nossa atividade está certa, se você ainda não está fazendo as devolutivas? É porque dessa vez... E a maioria das atividades são no formulário, aí, tipo, não tem como saber. É porque assim, ó, normalmente, quando eu fecho a atividade, né? Tipo assim, eu passei hoje, não é? Aí na terça-feira, eu acho, eu já dou a resposta. Eu não estava dando... por causa que eu estava deixando o tempo correr para quem não estava fazendo. Tipo, estava dando chance a quem não estava fazendo. Mas normalmente eu não dou chance. Eu corrijo e quem não fez, perdeu. Aí a pessoa já tem a devolutiva logo. Tá entendendo? Eu vou olhando e vou corrigindo logo. Dessa vez eu estava esperando, porque tinha muita gente ainda achando que tem aquele professor que aceita até o final. Aí eu estou deixando esse costume para a gente tirar esse costume. E as próximas não vai ter devolutiva logo para a pessoa saber se errou ou não. Certo? É só esse período de adaptação. A partir de hoje não vai ter essa demora toda para eu dar o resultado, não. Já vou logo dar dela evolutiva. Certo? Pegou a ideia? Professor, peguei a ideia. Professor, qual é o conteúdo da prova? É as pré-aulas que a gente viu até agora. São 4 pré-aulas. As 4 pré-aulas. A de... Hoje não, as 4, porque a primeira não teve pré-aula, né? A primeira semana não teve pré-aula, a segunda semana teve, a terceira teve, a quarta teve, a próxima semana também teve. Então vai ser 4 vídeos, que é o conteúdo da N1, certo? Então, para fazer a revisão, né? É só reassistir as aulas que a gente já colocou. Beleza? Certo? Todo mundo entendeu?
onde é que está os conteúdos para a prova. Entenderam? Sim ou não? Não vai explicar nada por aqui mesmo. Aí aquela questão, na próxima semana vai ser tipo uma revisão, desse sentido. Mas tipo assim, eu não vou dar tipo uma revisão falando. Vocês têm que trazer, tipo agora, né? Que eu perdi muito tempo explicando isso. Na próxima semana não vai ter nenhuma apresentação. Vai ser tirando a dúvida sobre o conteúdo. Por isso que a prova é na outra, para poder ter a semana da revisão. Entendeu? Pegou a ideia? Ludmila. Hã? Pegou a ideia como é? Pronto, do jeito que ela perguntou aí, ó. Na próxima semana não vai ter uma apresentação dessa aqui gastando muito tempo. Vou começar, a gente vai fazer as devolutivas. E aí vamos conversar sobre os 4 vídeos, tirando dúvida. Eu não vou reexplicar o conteúdo. Você tem que ter assistido, ter a dúvida aí. A dúvida de um, né? Vai ajudar todo mundo. Mas se não tiver dúvida, a gente vai falar assim por alto. Não vai ter uma revisão, tipo aquela revisão falando tudo de novo, não. Certo? Por isso é bom assistir o vídeo e ter as dúvidas. Senão não tem revisão. Entenderam? Entendemos aí qual é a realidade das coisas. Vamos aqui. Todo mundo entendeu o que eu tentei passar hoje. Resumindo. Normalmente, dentro da mesma semana da atividade, tipo na 4º dia, eu faço as últimas devolutivas e aí a pessoa, até 1 hora antes, eu acho. Pronto. Da mesma semana. Na outra semana, quando passa outra atividade, todo mundo que fez rápido já recebeu a devolutiva. Desse período agora é porque eu estava esperando ver como é que a turma é. E a gente viu que tem boa parte das pessoas que não entregam a atividade a tempo. Mas da agora para frente, vai fazendo a atividade, já vou logo dando a devolutiva. Segundo, essa semana, quem a gente fez aqui a devolutiva, né, do tipo da questão que estava errada. Quem quiser ainda tem chance de corrigir e fazer a resposta certa, porque as que ficaram do jeito que estão lá, eu vou dar 0, tanto para a primeira como para a segunda. E na próxima semana vai ter estabelecimento dos padrinhos mágicos, porque já vai ser o finalzinho, né? Já vai ser para a segunda fase. E a revisão, que vai ser na semana que vem, não é aquela revisão, tipo uma nova aula sobre o assunto. É uma revisão baseada nas dúvidas. Se vocês não trouxerem dúvidas sobre o tema, não teremos revisão. Então tem que assistir. Nem que seja um comentário, que você faça comentário sobre o vídeo e eu refaço o comentário. Mas se ninguém tiver o que falar, aí não tem revisão. Certo? Passamos aí 18 minutos dessa vez. Aí a gente desconta na próxima. Certo? Então até a próxima, pessoal. Tchau.